Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui 9 versículos, rapidinho antes de eu entrar aqui no trabalho, né, na parte da manhã. Quero agradecer especialmente as pessoas que me ouvem pelo ônibus, né, aí na Rádio Exaltação, que me ouvem onde estão, né, às vezes indo para o trabalho, voltando do trabalho, tá bom? O importante é que nós possamos estar sempre juntos estudando as Escrituras. Então, gratidão a todos vocês que separam um tempo, torna esse tempo sagrado, né? Então, nós consagramos o nosso tempo. O que é consagrar? É tornar algo sagrado. Quando nós paramos para ler as Escrituras, para estudar um pouco sobre a palavra de Deus, nós estamos separando esse tempo para estudar. Então, a gente está tornando esse tempo sagrado. Então, nós estamos consagrando esse tempo aqui para estudarmos juntos, tá bom? Então, gratidão a todos. Vamos ler aqui pelo menos uns 9 versículos aqui, rapidinho, tá bom? Doutrina e Convênios, seção 64. A gente parou aqui no versículo ontem, deixa eu ver, versículo 22. Vamos do 23 aqui em diante, tá bom? Então vamos lá, aqui diz o seguinte, eu vou ler o versículo 23 até o 25 aqui, aí eu faço um comentário. Eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. Em verdade, é um dia de sacrifício, um dia para o dízimo de meu povo, pois aquele que paga o dízimo não será queimado na sua vinda. Porque depois de hoje vem a queima, falando a maneira do Senhor. Pois em verdade eu digo que amanhã todos os soberbos, né? Aqui ele está dando a ideia de amanhã, porque ele está dando o sentido que hoje é o dia de nós nos arrependermos e amanhã seria a vinda de Cristo. Depois de amanhã não dá para fazer nada, né? O dia que passou não dá para fazer mais nada, essa que é a questão, tá bom? Então ele está colocando aqui, pois em verdade eu digo que amanhã todos os soberbos que praticam iniquidades serão como restolho. Restolho é a palha, né, que é tirada do milho, do grão de trigo. Aquilo é o restolho, tá bom? Que não serve para nada a não ser queimado. Então ele está falando que os iníquos serão como restolho. E queimá-lo-eis, pois eu sou o Senhor dos exércitos, e não pouparei quem permanece em Babilônia. Mais uma vez falando aqui, Babilônia é o mundo, quem permanece no pecado. Então ele está trazendo essa noção aqui. Versículo 25. Portanto, se crerdes em mim, trabalhareis enquanto é hoje, né? Então o Senhor fala mais uma vez aqui da questão da urgência, de hoje. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. Algumas frases aqui que ele falou, né? Ele disse aqui, ó. Eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. Então, o tempo presente é da agora até a vinda de Cristo, é chamado hoje. Hoje nós devemos fazer as coisas, né? Tanto ele colocou aqui, ó. Porque depois de hoje vem a queima, ou seja, depois da vinda de Cristo vai vir a queima, a separação aqui dos justos e os iníquos, tá bom? Iniciando assim o milênio. Então ele coloca aqui a questão de hoje. Então ele fala que hoje é um dia de sacrifício, de nós fazermos nosso sacrifício, entregar nosso coração a Deus. E aqui ele trouxe o exemplo do dízimo. Também era o dia das pessoas fazerem o dízimo ao Senhor, tá bom? Um dia de sacrifício. Depois a gente volta na questão do dízimo aqui. Vamos continuar aqui, ó, do versículo 26 em diante, ele diz assim. E não é conveniente que meu servo Neil Knight e Sid Gilbert vendam a loja e seus bens e as que possuem, porque isso não é prudente, até que o restante da igreja que aqui se encontra suba para a terra de Sião, que é um mandamento específico, né, para que eles não vendam suas terras, não vendam sua loja, né, que eram para eles manter ali até todos puderem subir para Sião. Eis que as minhas leis dizem, ou seja, proíbem contrair dívida com vossos inimigos. Mas eis que em tempo algum se diz que o Senhor não poderá tomar quando quiser, ou pagar quando lhe aprouver. Então aqui, né, fazendo uma aplicação prática, né, lógico que nós vamos estudar dentro do contexto aqui, está falando de um contexto da lei da consagração, tem tudo isso aqui.
Mas a aplicação prática para nós é não contrairmos dívida, tá bom? Não contrairmos dívida. E também o Senhor, ele dá quando ele pode, quando ele quer, e pede quando ele quer. Porque todas as coisas são dele, tá bom? Então ele que decide o momento que a gente vai ser abençoado, e as coisas que ele quer nos dar, tá bom? Quando e onde, o tempo que ele vai nos dar. Versículo aqui 29 até o 32, aí nós finalizaremos aqui. Portanto, como sois agentes, estáis a serviço do Senhor, e tudo o que fazeis de acordo com a vontade do Senhor é negócio do Senhor. Aqui novamente falando da lei da consagração. O agente era aquele que recebia, era como se fosse um conselheiro do bispo ali, recebia as coisas e ajudava a administrar o dinheiro que a igreja tinha para comprar terrenos e construir Sião. Então dentro do contexto aqui está falando da lei da consagração. E ele escolheu-vos para suprirdes os seus santos nesses últimos dias, a fim de que obtenhas uma herança na terra de Sião. Eis que eu, o Senhor, vos declaro, as minhas palavras são certas e não falharão, que ele irão obtê-las. Todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo. Então aqui a grande questão é que o Senhor fala e ele cumpre, né? Nenhuma das palavras de Deus vai falhar. Então se ele promete a bênção, ele vai cumprir. Porém é necessário que seja ao tempo do Senhor, vai se realizar no tempo do Senhor. O Senhor que sabe, né, o momento adequado de recebermos essas bênçãos, tá bom? Finalizando aqui, voltar aqui na questão do dízimo, tá bom? Rapidinho, eu gosto muito de Malaquias capítulo 3, principalmente a promessa, né? Se nós pararmos para pensar, não tem tantas escrituras assim que o Senhor fala, fazei prova de mim, faz um teste comigo, né? Na verdade, as escrituras falam que nós não devemos tentar a Deus, tá bom? Mas aqui nessa escritura do dízimo especificamente, o Senhor ele fala aqui, fazei prova de mim, testa para vocês verem, né? Tá lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, essa promessa dizendo assim, ó, a questão de trazer o dízimo, levar o dízimo ao Senhor, tá bom? E aí diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar para recolher. Diz, olha, a bênção é tão grande que não vai ter lugar para recolher, de tanta bênção que vai ser. Agora, eu não sei vocês, mas atualmente, como nós vivemos e temos banco, e não importa quantos números, né, quanto dinheiro você coloca no banco, sempre cabe mais lá. Como assim a gente vai receber uma bênção a ponto de não dar para recolher? Aqui o Senhor não está falando de dinheiro, tá bom? Eu lembro muito bem de uma experiência de uma mulher na minha estaca aqui, que ela compartilhou um testemunho. Na verdade, ela estava dando um discurso e ela falou que essa escritura lhe abriu os olhos de uma maneira que ela nunca tinha visto antes, né? O que acontece? Ela tem uma mãe que ela ajuda a mãe dela. A mãe dela é aposentada, quem vive aí de aposentadoria, né, sabe como é que é pouco dinheiro para tanta coisa, né, para remédio, acaba virando muito pouco. E ela foi, né, ajudar a mãe dela, foi no mercado para a mãe dela comprar as coisas com o próprio dinheiro da mãe dela ali. E quando ela foi guardar a compra da mãe dela no armário, ela tinha que empurrar as coisinhas pro lado ali, e não estava cabendo, ela teve que tirar. Ó, mãe, você usa primeiro esses, né, por causa da data de validade, não tem onde pôr tanta coisa. E quando ela viu, né, e se deu conta que a mãe dela é uma dizimista integral, né, e aposentada com aquele salário, e tava coisa sobrando na casa dela, não só no armário, abriu os olhos dela e ela foi ver no guarda-roupa e tinha muita roupa entulhada, era tanta bênção que não cabia. Então ela enxergou essa escritura dessa maneira. Às vezes a família sua cresceu, né, e você precisa de um carro maior. Então são tantas bênçãos que você tem que você precisa de um espaço maior. Às vezes você precisa de um guarda-roupa maior, porque são tantas bênçãos que você já tem que você não tem onde recolher, né? Então é disso que o Senhor está falando. Então aquela senhorinha aposentada, dizimista integral, o Senhor abençoava tanto a vida dela que quando fazia a compra não tinha onde colocar no armário, já não cabia.
né? E aí ela compartilhou e começou a prestar atenção na própria vida dela. Quantos pares de sapato ela tinha? Era mais do que pés do que ela possa usar, né? Em uma semana a gente tem... Então são tantas bênçãos, né? Então essa é uma escritura que nós podemos enxergar dessa maneira, tá bom? Que o Senhor ele nos abençoa tanto a ponto de não termos lugar para recolher de tanta bênção que nós temos. Então que nós possamos enxergar as bênçãos dessa maneira. E essa é uma escritura, conforme eu falei, que o Senhor fala: fazei prova de mim, testa, vem, paga o dízimo, né? Eu falo pagar, né? Mas tudo é do Senhor, né? A palavra pagar, né? Tudo é do Senhor. Na verdade eu gosto de falar que eu estou devolvendo ao Senhor. 100% do que eu ganho já é do Senhor, tá bom? Mas ele pede que devolvemos apenas uma 10ª parte mais as ofertas, tá bom? Então, mas tudo que nós temos vem do Senhor. Então essa é uma escritura. Uma outra escritura que eu amo também, que fala fazei prova de mim nisso, é o livro de Mórmon. O livro de Mórmon também contém uma promessa de Deus, que é para fazermos teste com o Senhor, né? Para perguntar a Deus que o livro ele é verdadeiro, tá bom? Assim como a promessa do dízimo, aqui o Senhor pede também que nós perguntemos a Deus que o livro ele é verdadeiro. E nós poderemos saber por meio do Espírito Santo que é verdadeiro, tá bom? Então é uma bênção. Lembrando que o livro de Mórmon, ele não está em julgamento. Quem está em julgamento é as pessoas. Então é uma bênção que Deus está dando, uma oportunidade de nós perguntarmos que o livro ele é verdadeiro. E muitos, né, têm se unido ao Evangelho por conta das respostas que o Senhor tem colocado ali no coração. E de igual modo, o Senhor também não precisa do nosso dízimo, né? Não precisa. O Senhor sabe transformar ouro, transformar prata, qualquer coisa, tá bom? Mas Ele quer ver nossa fé. O dízimo ele é algo espiritual também. É uma demonstração de nossa fé ao Senhor, tá bom? Então façamos prova do Senhor, porque Ele é fiel e digno para cumprir as promessas dele, conforme estudamos hoje. Essa mensagem nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.